Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, Jesus. Queremos hoje ser pessoas melhores. Ajuda-nos pela força da tua palavra a progredir em virtudes que edifiquem o vosso reino. Amém. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: Que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: Tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: O que foi? Os discípulos responderam: O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante do povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhe disse: Como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: Fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, o partiu e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: Realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como somos lentos para crer em tudo o que os profetas falaram, em tudo o que Jesus viveu e ensinou. Se de fato compreendêssemos e vivêssemos a palavra, o mundo não estaria como está. Assim como caminhou ao lado dos discípulos de Emaús, Jesus ressuscitado caminha conosco, e o nosso desafio é identificá-lo, mesmo em meio às adversidades e aflições que provêm do mundo. A ressurreição de Cristo não foi em vão, mas é preciso refletir como encaramos essa verdade de fé. Não podemos mais ignorá-la para encontrar respostas num mundo vazio da graça e egoísta. Os discípulos de Emaús estavam decididos a voltar para a sua vida antiga. Não haviam entendido os ensinamentos profundos do Senhor. Mas foi só o coração arder diante das palavras de Jesus e com o partir do pão que eles o reconheceram. Quanta vida brota da palavra de Deus e da Eucaristia. Está ao nosso alcance. Basta crermos e vivermos os frutos de estar em comunhão com o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.